Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou começar aqui com esse destaque, então, da Polícia Federal, abrindo a 7ª etapa da Operação Lesa Pátria para prender 3 investigados por ligação com os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Agentes que cumprem também 8 mandados de busca e apreensão. Diligências são realizadas especialmente em Minas Gerais e no Paraná. Então, de novo, o ministro Alexandre de Moraes autorizando essas operações que ainda tem muito a responder, né, Eliane? O fato é que as operações continuam de vento em popa, né? Estão up to date, porque ao mesmo tempo em que o Alexandre de Moraes vai soltando dezenas de pessoas de um lado, né, principalmente com tornozeleira eletrônica, ele também continua investigando, né? A equipe dele, a Polícia Federal, o Ministério Público continuam investigando as fotos para ver quem estava ali dentro, quebrando tudo, no Palácio, no Supremo, no Congresso. Ou seja, quem acha que escapou ileso pode tirar o cavalinho da chuva, porque as investigações continuam. E a gente já falou, e é bom repetir, essas investigações são em vários níveis, né? Primeiro, quem estava ali participando dos atos. Segundo, quem efetivamente entrou dentro dos prédios públicos principais da República, dos 3 poderes, e saiu quebrando tudo e, portanto, causando danos, prejuízos ao erário nacional, mas também aquelas pessoas que usaram da internet para convocar os arruaceiros, os terroristas, aquelas pessoas que financiaram os ônibus, a gasolina, os churrasquinhos, os banheiros químicos ao redor dos quartéis generais do Exército, principalmente aqui em Brasília, e também os mentores intelectuais. Ou seja, é uma gradação, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até agora o peixe mais graúdo é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que, aliás, ontem perdeu todos os advogados, menos um. Os advogados todos foram se retirando do caso da defesa do Anderson Torres. Sabe-se lá porque é preciso investigar. Será que ele andou mentindo? Será que eles descobriram que a coisa era mais complicada? A gente não sabe, mas houve aí uma debandada dos advogados do Anderson Torres. E o Anderson Torres era apenas um operador das vontades do então presidente Jair Bolsonaro. Então essas investigações continuam lá em cima e podem chegar ao presidente Jair Bolsonaro, até porque aquele documento, não era documento, mas era um rascunho de documento golpista, prevendo uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, era um documento que estava na casa do Anderson Torres, ministro da Justiça, repito, no envelope do governo federal, né? E era uma coisa que interessava ao presidente Jair Bolsonaro, que ele, Bolsonaro, primeiro foi quem trabalhou contra, fez campanha contra as urnas eletrônicas o tempo inteiro, e foi ele que perdeu as eleições. Ou seja, uma intervenção no TSE era uma intervenção do derrotado tentando ganhar no tapetão. Então, as investigações continuam. Olha, quem fez aqueles atos terroristas, quem estimulou, quem financiou, quem idealizou, fique com as barbas de molho, porque o Xandão não está de brincadeira, não. Vamos acompanhar, e atualizações você vai encontrar no portal do Estadão ao longo do dia sobre essa operação Lesa Pátria, fase número 7. E fica no governo, pelo menos por enquanto, né, Eliane, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, teve reunião ontem com o presidente Lula e a cada dia tem mais revelações sobre ele também, né, Eliane?
Pois é. Agora é assim, é aquela ligação dele com o sócio dele. Um emprega o funcionário do sócio para cá, o outro tem aras para lá e o outro recebe dinheiro público para ser funcionário do Senado e não aparece aqui porque trabalha no Aras. É uma história que não tem fim. Mas o Juscelino Filho se encontrou ontem com o presidente Lula, levou um monte de papel e deu um monte de explicação, mas ele convence quem acredita em Papai Noel, né? Porque as informações do nosso Estadão foram muito claras, muito embasadas. É aquela coisa que é inexplicável. Tudo é inexplicável. E agora ele pede desculpa porque esqueceu de declarar 2 milhões de reais em cavalos de raça para a Justiça Eleitoral. Ele é esquecido, né? Ele esquece das coisas, esquece o que foi fazer em São Paulo, esquece que pegou o voo da FAB, esquece que pediu diária, esquece que tem cavalo, ele esquece tudo, coitadinho. Deve estar com algum tipo de problema. Mas o fato é o seguinte, pelo que a gente pode depreender da decisão do presidente Lula, é que pesou mais a conveniência política, né, do que a conveniência, vamos dizer, de marketing do governo. Para o marketing do governo é péssimo o Lula ter um ministro como esse, né? Mas, do ponto de vista do presidente que precisa de votos no Congresso Nacional, não convém não é brigar com o Juscelino, é bater de frente com o partido dele, que é a União Brasil. União Brasil já é uma das 3 maiores bancadas da Câmara, está fazendo um acordo para se fundir com o PP. Se fundir, né, com o PP, vai ser a maior bancada da Câmara e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, né, e os líderes do governo Lula no Congresso alegaram que o custo-benefício da demissão do Juscelino não compensava. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Como eu não sou política, não sou líder do governo, nunca precisei de base parlamentar. Eu acho que o estrago na opinião pública não compensa essa tentativa de segurar a União Brasil a qualquer custo. Até porque é o seguinte, o União Brasil, ele vai cair no colo do Lula, independentemente de ter o Juscelino ou não. Além disso, o Lula pode tirar o Juscelino e botar outro do União Brasil, né? É simples assim. Será que o União Brasil não tem ninguém que não tenha cavalos de raça, que não viaje com o avião da FAB para leilão particular, que não empregue o sócio no Congresso? Enfim, será que a União Brasil não tem? Não sei, né? De repente a gente pode olhar um a um para ver se sobra alguém, né? Então não apiou dessa vez, né? Não. Não apiou. O cavalo passou encilhado, ele montou e dali não apeia por nada do mundo. Tá bom. Chilene Cantanhede conosco, direto de Brasília, agora para falar sobre os novos capítulos dessa novela envolvendo as joias de Jair e Michele Bolsonaro. Investigação indo à frente, o governo Lula, né, tem se aproveitado também desse episódio para demonstrar essa força, enfim, colocando muitas frentes, né, para investigar esse calcanhar de Aquiles agora do presidente que tá para voltar ao Brasil. Pois é. Ex-presidente. Ex-presidente que está para voltar ao Brasil e em dezembro ele foi, não passou a faixa, abandonou o governo antes, aliás, abandonou o governo a ponto do interino, o vice dele, Hamilton Mourão, general de 4 estrelas da reserva do Exército, até fazer um pronunciamento público, já se sentindo presidente. Aí o Bolsonaro ia voltar em janeiro, não voltou, aí a mulher e a filha voltaram, ele não voltou, aí veio em fevereiro, ia voltar, não voltou e vai ficando. Dizem que porque ele está morrendo de medo de chegar aqui e ter probleminhas com a polícia. Mas o fato é o seguinte, que no dia 28 de dezembro,
né, portanto, assim, na reta final, nos dias finais, nos tertores do governo dele, o presidente Bolsonaro mandou um ofício via o seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, tenente-coronel da ativa do Exército, assinou um documento para o secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, determinando que as joias fossem liberadas no aeroporto de Guarulhos. E determinando que ele passasse a ordem para a Superintendência da Receita em São Paulo, que foi o que o tal do Júlio César Vieira Gomes fez. Né? E isso foi no dia 28. E, em seguida, o mesmo Mauro Cid determinou à FAB que cedesse um avião para o sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, olha só, para pegar um avião da FAB com diária do governo, diária de dinheiro público, né? Para ir direto para Guarulhos, pousar em Guarulhos e ir lá dizer, escuta, manda aqui o estojo com as joias de 16 milhões e meio de reais. Ele iria pela FAB e voltaria em avião particular para Brasília. Só que o tal do nosso querido, admirado, servidor público exemplar, o auditor da Receita, Marco Antônio Lopes Santana, disse, não vou dar isso não. Aí o sargento disse, olha, mas eu tenho ordem da presidência. E ele disse, não, mas isso aí não é ordem, para mim não é ordem. E aí o sargento mostrava a ordem lá no celular e ele dizia, não é isso não. Tem um termo adequado. Quem é o ajudante de ordens para definir isso? Não define nada. Aí o sargento, isso é todo reportagem do André Borges e da Adriana Fernandes no Estadão. Uma matéria maravilhosa e, inclusive, deliciosa de ler. E aí o auditor dizia, não vai entregar nada não. E aí o sargento dizia, mas vem cá, eu peguei o avião, vim aqui, eu vim pegar isso, eu tenho que levar de volta. Ah, não vai levar não. Aí o sargento liga para Brasília e fica falando com o coronel para cá, coronel para cá. É de se supor, por todas as evidências, que o coronel com quem ele falava era o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens e faz tudo do presidente Bolsonaro. E aí desligou, né, e logo depois recebe uma ligação no celular dele do superintendente da Receita. E o auditor disse, olha, desculpa, mas não é assim que funciona não. E não deu. Então foi a última carteirada do presidente Bolsonaro, usando o avião da FAB, usando o sargento da presidência, usando o ofício, usando o superintendente da Polícia Federal. Olha, um horror, mas foi a última carteirada, porque aquele tal do auditor fiscal é um casquinha grossa, admirável. E ele não deu os anéis, não deu os dedos e nem deu a honra dele ao presidente de plantão. E o presidente foi-se embora para Miami sem as joias da madame. Aliás, são 2 estojos, hein, gente? Um estojo de 16,5 milhões de reais era o estojo feminino para madame Michele Bolsonaro. E tinha o segundo estojo, que é o estojo masculino para o próprio Bolsonaro, com relógio, com abotoaduras, com caneta, etc., tudo de ouro. Mas o fato é o seguinte, é que está tudo correndo em segredo de justiça, como a gente vê, né? Tudo segredo, ninguém sabe nada, o Estadão não contou nada. Mas, enfim, esse segredo de polichinelo junta agora a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Portanto, o Bolsonaro está em maus lençóis. E agora a Arábia Saudita tem que dar uma explicação também. Por que um presentinho 16,5 milhões de reais? Aliás, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ontem disse, olha,
nunca ouvi falar num presentinho de 16 milhões e meio de reais. Sinceramente, eu também não. Talvez o Raíssa, né, Carolina? Mas eu nunca ouvi. Também acho. Não achei muito jóia esse seu comentário, mas tudo bem. Eliane, vamos falar da política externa brasileira, que está sendo esperado para hoje um posicionamento do Brasil sobre a ditadura da Nicarágua, porque houve até um documento aprovado por 55 países lá na ONU, né, na área de direitos humanos, contra essa ditadura da Nicarágua. E o Brasil está em cima do muro? Pois é, a gente estava falando de uma ditadura sanguinária, que é a ditadura da Arábia Saudita, que dá esses presentinhos, esses mimos para o Jair e para a Michele Bolsonaro. E agora a gente está falando de outra ditadura horrenda, também sanguinária aqui nas nossas barbas, que é a ditadura da Nicarágua. É o maior país da América Central, fica entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, tem mais ou menos 7 milhões de habitantes, e lá eles viviam uma ditadura sangrenta de direita até 1979. Aí o povo se insurgiu, teve uma revolução, tiraram o poder desse ditador sangrento e assumiu a esquerda com Daniel Ortega. Tantos e tantas décadas depois, está lá o mesmo Daniel Ortega, que virou tão ditador, tão sanguinário quanto o ditador que ele derrubou. Essa história é muito lamentável e quem sofre, evidentemente, é a população da Nicarágua. Aliás, tem até uma brasileira que foi assassinada. Ela era estudante de medicina lá e foi assassinada pelo regime. O assassino dela nunca recebeu nenhuma represália. Anda para lá e para cá na rua, todo mundo sabe quem é e nunca aconteceu nada. E ele é um homem do regime do Ortega. O Ortega, ele persegue as pessoas, ele tortura as pessoas, ele prende arbitrariamente, ele expulsa, extradita cidadãos e ele retira a cidadania, inclusive de jornalistas críticos ao regime dele. E aí, tanto a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU produziram relatórios sobre as arbitrariedades do regime Ortega na Nicarágua e 55 países, como o Heisen disse, assinaram esse manifesto contra o regime e, portanto, a favor do povo, da sociedade, da população nicaragüense. Mas o Brasil ficou de fora. Ontem eu ouvi vários embaixadores e as explicações são assim. Um diz que não era um documento oficial da ONU, era um documento de um representante da Comissão de Direitos Humanos da ONU na Nicarágua. Mas esse representante é oficial, né? O outro embaixador disse, olha, é porque depende dos termos, depende de como foi colocado e tal. Um outro embaixador diz, é porque o Brasil tem um histórico na sua diplomacia de não ingerência em assuntos internos de outro país. E aí teve um outro embaixador que eu achei muito apropriado, porque ele foi curto e grosso. E ele escreveu na minha mensagem no WhatsApp para mim assim, é simples, 2 pontos. O Lula não quer criar problema com a área mais à esquerda do PT. Ou seja, o Lula não quer ter problema com o PT, então não assina. Mas hoje, depois de muita pressão, de muitas críticas na imprensa, de todo lado, né, no Congresso, na imprensa, de países estrangeiros e tudo, o Brasil vai anunciar uma posição. Vamos ver que posição é essa, porque uma das acusações que na campanha principalmente se fez ao Lula é a ligação dele com o regime da Venezuela, regime de Cuba, regime da Nicarágua, inclusive emprestando dinheiro do BNDES. Então, vamos ver como é que o Lula vai reagir. Se reagir como ele reagiu no caso do Juscelino, a questão política vai pesar mais do que a questão ética.
Amanhã a gente conversa mais sobre essa decisão.